Olá, e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma aula aqui do Máquina de Vendas com IA. E hoje nós vamos tratar um assunto extremamente importante, que é como você mapeia o seu processo comercial. Afinal, antes da tecnologia, você precisa ter um processo bem estruturado, tá? E até o final desse vídeo, nós vamos sim falar sobre quais tecnologias utilizar em cada uma das etapas, então não se preocupa. Além de entender como mapear o processo, você vai sim sair dessa aula aqui sabendo quais ferramentas você pode usar no seu processo comercial e mais para frente nós vamos aprofundar um pouco mais em cada uma delas, tá bom? Então também não se preocupe com relação a isso. Agora, como eu disse para você aqui, é muito importante que você entenda que um bom processo comercial com tecnologia aplicada, ele vai fluir melhor. Agora, se você tem um processo comercial que não está alinhado ou que não funciona bem, a tecnologia não vai salvar e muito provavelmente ela vai potencializar o erro, vai potencializar aquilo que não está dando certo. Então, preste atenção e vamos juntos aqui para mapear o seu processo comercial. Bom, então, como eu disse aqui, antes da tecnologia vem o processo, né? O que quer dizer, se você não tiver isso bem azeitado aí, como eu já comentei, seria impossível fazer com que esse processo flua de forma excelente, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, o nosso primeiro passo aqui com relação ao processo é o planejamento em si, tá? Por quê? O planejamento é o que vai ditar todo o resto, ou seja, qual é o tom de voz que a gente utiliza para fazer mensagens, quais são os canais que nós vamos utilizar para fazer a abordagem, sejam elas inbound, outbound, quais são os canais que a gente usa para tráfego, tá? Então, tudo isso está aqui composto dentro do planejamento. Então, aqui no planejamento nós vamos olhar para ICP, nós vamos olhar para qual que é a proposta de valor, ou seja, o posicionamento da empresa, né? E também em termos de mensagem, o que é primordial em cada contato, em cada abordagem com esses clientes, né? Então, o planejamento ele vai ser essencial para que você consiga mapear todo o restante do processo. E eu estou frisando isso daqui porque eu vejo muitas empresas e de diferentes portes, tá? Inclusive grandes às vezes, que não tem isso daqui bem definido, ou às vezes até tem bem definido, mas não consegue colocar esse posicionamento, né? Transferir essa mensagem para o time de uma forma eficiente. E aí com isso você acaba fazendo com que esse posicionamento não seja um posicionamento eficaz, tá? Então é bem importante que você não só desenvolva isso, invista tempo em fazer esse desenvolvimento, mas também faça com que os teus colaboradores, sejam eles do time comercial ou não, tenham conhecimento também dessa estratégia, desse posicionamento, de quem são os clientes ideais e tudo mais, tá? Então, planejamento. Ponto 2, como é que nós vamos gerar demanda? Então, a partir do momento que você entendeu ali qual que é o teu posicionamento, qual que é o teu cliente ideal, a gente passa a gerar demanda, né? E aí, gerar demanda aqui, eu quero dizer tanto demanda outbound, né? Então, aqueles contatos que nós vamos fazer com prospecção ativa, como também aqueles contatos que faremos com tráfego, né, gerando inbound. E aí aqui, pessoal, em termos de geração de demanda, é importante definir então quais vão ser esses canais, seja inbound ou outbound, então quais são os canais que nós vamos utilizar, né? Se você vai usar redes sociais, se você vai usar e-mail, telefone, enfim, tudo isso precisa estar contemplado aqui, tá? Inclusive também se você vai usar o site lá com formulários, por quê? A partir do momento que você mapeia quais são esses canais, você também consegue definir com mais eficácia quais são as ferramentas que você vai usar para cada uma
para cada um desses canais para otimizar ali cada passo dessa operação, tá? E passando aqui para o ponto 3, nós vamos ter a abordagem comercial. Então, já planejei, já gerei lead outbound ou inbound, e aí eu preciso abordar esse lead, né? Então, uma vez que você tem ali tudo isso bem definido, você vai precisar de fato iniciar essas conversas de alguma forma ou dar sequência nessas conversas de alguma forma. E aqui na abordagem comercial é importante que você tenha mapeado quais são as mensagens que você, as principais mensagens que você vai usar, seja para iniciar a conversa ou para dar sequência a uma conversa, né? Então, deixar ali nos canais que você mapeou. Então, por exemplo, se você vai usar o WhatsApp, se você vai usar e-mail, já deixar essas abordagens, né, essas mensagens prontas ali para uso, né? E lembrar sempre de aqui também ter uma boa preparação para uma ligação, ter uma boa preparação para uma reunião e etc. Tá? Então aqui na parte de abordagem, você precisa cuidar para que tudo isso aconteça e aí, obviamente, como está descrito aqui, treinar o teu time para que você possa escutar, né, o teu cliente e aí não só escutar no telefone propriamente dito, mas de fato aqui a escuta significa que você consiga interpretar de fato qual é o momento do teu cliente, entender o que está acontecendo no cenário dele, para que você consiga então oferecer a tua solução de uma forma que se encaixe no que ele está de fato buscando, tá? E tem uma frase que eu ouvi em algum momento da minha vida, mas que continua fazendo bastante sentido, então vou compartilhar aqui com você, que nós precisamos vender o que o cliente quer comprar e entregar para ele o que ele precisa. Muitas vezes o nosso cliente não está necessariamente buscando o que ele precisa. E aí eu vejo às vezes o time comercial ali fazendo um baita esforço para vender para ele o que ele precisa, quando na verdade é melhor que você venda para ele primeiro o que ele quer comprar e aí depois você entrega efetivamente o que ele precisa, tá? Não sendo, obviamente, aqui, não faltando com a ética em nenhuma parte do processo, obviamente, tá, pessoal? E aí, avançando aqui para o próximo passo, que é o passo da validação, né? Então, aquele lead chegou, aquele lead ele foi abordado e você precisa passar por um momento de entender se de fato aquele lead ele faz sentido para o seu negócio naquele momento, né? Então aqui geralmente é onde entra um SDR, por exemplo, que vai ali fazer toda aquela qualificação, ver qual que é o fit score desse cliente, né? Entender de fato ali cada detalhezinho do negócio dele para ver se faz sentido ele se conectar com você ou não. E isso daqui vai ser importante tanto para B2B quanto para B2C, para que você não invista muito tempo e energia em leads com pouca possibilidade de fechamento, né? Não quer dizer que você nunca mais vai voltar naquele lead. Você pode seguir nutrindo ele, você pode seguir trabalhando com ele, mas naquele momento presente talvez valha a pena você investir mais ou menos energia em um ou outro lead, e quem vai te dizer isso daqui é a validação. E aí, avançando aqui, nós vamos então chegar no agregar valor, tá? E essa parte aqui, notem que ela é uma parte bastante mais extensa do que as outras, porque esse ponto aqui é o principal ponto de todos, tá? Então não adianta você ter um baita planejamento, não adianta você abordar bem, gerar bem demanda, fazer uma boa validação, se a hora que chega no momento de você agregar valor para aquele cliente, você não consiga avançar de uma forma excelente, tá? Então aqui, para agregar valor, você vai precisar entender qual que é o problema desse cliente, mostrar para ele a solução e principalmente mostrar para ele qual é o impacto que aquela solução vai gerar no dia a dia dele, na vida dele, tá? Seja B2B, seja B2C. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos do como que nós podemos colocar esse posicionamento, tá? E aqui eu coloquei um exemplo bem curto, né? Que é só para que vocês possam entender em uma frase
basicamente um parágrafo curto aqui, onde que entra problema, onde que entra a solução e onde que entra o impacto, mas é importante que isso daqui esteja permeando tudo, desde reuniões, ligações, mensagens de WhatsApp, etc. Tá? Então, vamos lá. O problema aqui vai ser, enquanto seus leads esperam uma resposta, eles estão falando com o concorrente. Então aqui é um problema básico que a gente identifica nos clientes que não utilizam ainda inteligência artificial para fazer as suas vendas. Né? Qual que é a solução? O nosso funcionário digital responde em segundos, entende o que o cliente quer e entrega ao vendedor apenas quem tem real potencial de compra, né? E o resultado disso é mais reuniões certas, menos tempo perdido e vendas acontecendo até enquanto você dorme. Então aqui é o impacto que um funcionário digital faz para o negócio. Então notem que nessas 3 afirmações aqui eu estou trazendo de forma resumida e com impacto para quem está ouvindo ali do outro lado, qual é o problema, qual é a solução e qual é o impacto dessa solução na vida daquele cliente, tá? Então, para o seu negócio, independente de qual seja o segmento, você deve olhar para esse ponto aqui e colocar isso de formas muito simples e bem estruturadas ali para o seu time, para que eles saibam efetivamente como utilizar isso, né? E muito provavelmente, assim como nós aqui na Ex Machina, nós resolvemos uma série de problemas, né? Esse daqui é um deles, então você também deve ter vários aí, vale a pena você explorar também os outros problemas que você resolve enquanto solução, tá? Então, aqui é o básico do básico para que você possa agregar valor para o seu cliente. Dito isso, nós vamos então avançar aqui para a proposta e o fechamento. Então, esse momento ele vai acontecer geralmente em uma reunião, mas poderia ser uma ligação também de vendas, enfim, mas um bate-papo ali presencial às vezes. E qual que é o ponto aqui? Né? A tua proposta, aquilo que você vai encaminhar para o teu cliente, deve ser um resumo, um espelho daquela tua conversa com o cliente. Né? Então, o agregar valor, né, muitos vendedores às vezes acham que é só mandar a proposta ali, né? E não, você precisa ter um bate-papo, explicar para o cliente, entender o cliente acima de tudo, para então você conseguir fazer uma proposta ali que vai ser uma proposta firme, que vai realmente fazer com que aquele negócio evolua, tá? Então, você manda lá para ele sim um documento que é um espelho daquilo que vocês conversaram, tá? E, por último, mas não menos importante, venda ganha ou perdida. E aí, se você ganhou a venda, excelente, comemora, aprenda também o que você fez de bom ali naquele processo, que deu certo, que fez com que a venda fosse ganha. E quando a venda é perdida também, analise e identifique quais são os pontos de melhoria que você tem com base no que não deu tão certo assim, tá bem? E aí, para além do processo de venda em si, tem o seu processo de pós-venda, né? Que é tão importante quanto o processo de venda, porque é aqui que você consegue transformar os teus leads em evangelizadores da sua marca, tá? E, além do mais, quando você tem aqui um bom processo de pós-venda, você consegue também aumentar o teu ROI, aumentar o teu LTV, uma vez que aquele lead é um lead que você não vai investir para trazê-lo de volta, né? Afinal, você já investiu para que aquele lead entrasse, né, no teu funil, fizesse parte do teu negócio. Então agora, tudo que você conseguir vender para esse lead, né, seja um upsell, seja uma retenção, seja o que for, você está só exponencializando a sua margem, está só exponencializando o seu resultado. Então, esse processo aqui de pós-venda é extremamente relevante para que você possa aumentar o seu LTV e vale a pena que você contemple esse processo também aí como parte do teu processo comercial, tá bem? Muito bem, Daniel.
Agora que nós entendemos então qual é o caminho aí para desenhar o processo, o que nós devemos efetivamente usar de ferramenta. Então vamos lá. Aqui na Ex Machina nós temos um universo de ferramentas e eu vou mostrar para vocês como é que cada uma dessas ferramentas se integra em cada uma das fases do processo, tá? Então, quando nós falamos aqui de planejamento, nós temos hoje a Calliope, que é uma ferramenta que vai te ajudar com um formulário curto ali onde você vai colocar informações do seu negócio, ela já vai fazer todo o seu planejamento comercial. Então, definir ICP, definir os principais problemas, dores, benefícios, colocar tudo isso no SPIN, te ajudar já com alguns modelos de mensagem iniciais. Então, a Calliope, ela já vai te ajudar a fazer com excelência a principal parte do seu planejamento com um formulário extremamente simples e que vai te tomar pouquíssimo tempo para fazer com qualidade algo que, se não fosse a Calliope, com certeza você levaria aí alguns dias, se não semanas, para fazer com que acontecesse de forma excelente, como ela te entrega, tá? Então, a Calliope está ali para te apoiar no teu planejamento comercial e você vai ver que ela aparece também aqui em outros momentos, tá? Na geração de demanda. Bom, não sei se vocês acompanharam aí, mas principalmente para quem faz tráfego pago ou tráfego orgânico nas redes sociais, cada vez mais a inteligência artificial das redes sociais, elas estão potencializando o conteúdo pelo conteúdo. O que isso quer dizer? Mais importante do que você segmentar o seu público é você ter bons conteúdos, porque a segmentação de quem vê aquele conteúdo vai estar mais linkado à qualidade e ao que o seu conteúdo diz do que ao segmento, a segmentação que você coloca lá nas suas ações, né? E aí, para isso, é importante que você, para além de ter qualidade do seu conteúdo, que você tenha muito conteúdo, né? E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Bom, basicamente, nós vamos fazer isso com duas ferramentas, que são o Orfeu e a Fama, tá? O Orfeu, ele vai gerar para você posts de Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e, para além desses posts, ele vai gerar também newsletters para te ajudar a divulgar aquele post e também descrições para que te ajudem aí a comunicar à tua base que você tem aquela postagem para te ajudar aí também a gerar tráfego, a gerar engajamento nas redes. E o Orfeu, ele vai fazer essas publicações com imagem e também com texto, tá? Então, tudo isso de uma forma super simples. Você pode só colocar ali qual que é o tema que você quer falar. Por exemplo, se eu quisesse só falar sobre funcionários digitais ou Black Friday, eu colocaria ali Black Friday ou funcionários digitais, ele já me geraria os 5 posts com imagens, seguindo as diretrizes de criação de imagem da minha empresa, da minha identidade visual. Poderia ser também da sua empresa, da sua identidade visual. E assim como o Orfeu, o Fama, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, porém, ao invés dele te entregar imagens, né, fotos, posts estáticos, ele vai te entregar criativos em vídeo com uma excelente qualidade. E aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar para vocês o link de alguns vídeos criativos aqui da Ex Machina que foram criados com o Fama para que vocês possam ver e experienciar a qualidade dessa criação, tá bem? Então ali, com isso, a gente consegue ter qualidade de cinema com também poucas palavras ali, mostrando o que a gente espera, e ele já cria o roteiro, já cria tudo, e você consegue sair dali com o vídeo pronto rapidinho, com uma excelente qualidade, com o seu logo, com a sua marca, tá bom? Abordagem comercial. Aqui nós temos o funcionário digital, que muito provavelmente você já conheceu na aula anterior ali, conversando com o Hermes, fazendo um teste de inteligência artificial. Então, os nossos funcionários digitais, eles vão atuar tanto no WhatsApp quanto no telefone, e-mail, né? Enfim, ele vai estar ali
em todos os canais para dar atendimento e dar seguimento nas conversas. E muito mais do que só dar o atendimento, né, que já é algo bastante impressionante, mas para além disso, os funcionários digitais eles vão interagir com outros sistemas. Então, eles vão fazer anotações no CRM, vão fazer registros em qualquer sistema aí que seja utilizado no seu negócio, desde que ele ofereça API pública, né? Então, a gente consegue, com o funcionário digital, ter de fato um funcionário operando ali na abordagem comercial e na execução de atividades administrativas no dia a dia do seu negócio. E, para além da abordagem comercial, na validação também, o funcionário digital pode ter uma ação aqui, mas não só isso, tá? Aqui na nossa abordagem comercial, nós temos também o Delphos. O Delphos ele vai fazer uma análise de leads para trabalhar com o cálculo de fit score e para preparar as reuniões com base no perfil do cliente. Então, você consegue colocar ali qual é o perfil do cliente que você vai fazer uma reunião naquele momento e ele vai preparar, não só preparar de forma subjetiva, ele vai de fato pesquisar aquele cliente, entender cada detalhe daquele cliente e te dar de forma mastigada tudo o que você precisa saber para ter uma reunião de sucesso e levar aquele cliente para o próximo nível, para a próxima etapa do seu processo comercial. E para agregar valor, que é uma das etapas que eu disse aqui, que são uma das principais, né? O que nós vamos ter aqui de ferramentas para agregar valor é a Calliope, que eu já comentei lá no início, e aqui ela vai te ajudar trazendo o posicionamento, trazendo abordagens, né, que você consiga traduzir tudo aquilo que você entrega, todas as características em benefícios e impactos para o seu cliente, né? E para além disso, você tem também o Delphos, que vai trabalhar aí para qualificar e personalizar essa apresentação também, maximizando o impacto. Na proposta e fechamento, nós vamos ter aqui o CRM Ex Machina. Por quê? Se você não tiver um bom acompanhamento das suas vendas, dificilmente você vai conseguir agregar valor para aquele cliente, porque você não tem clareza de qual parte do processo ele está. Então, o CRM da Ex Machina vai te ajudar a manter tudo isso bem organizado e trabalhando já de forma natural com humanos e inteligência artificial ao mesmo tempo. E quando nós chegamos aqui na tão sonhada venda ganha ou também na venda perdida, a gente consegue trabalhar com a reativação, enviando conteúdos, enviando ofertas, enfim, fazendo com que aquele seu lead receba o que ele precisa receber para fazer com que o processo dele funcione, tá? E aqui você pode trabalhar tanto com a reativação com IA, como também com automação, ou como você viu na aula anterior ali, falando sobre automação versus inteligência artificial, operando com os dois ao mesmo tempo para realmente levar para esse lead informações que vão te ajudar nesse processo comercial. E, por fim, chegando aqui no pós-venda, nós vamos ter o Kiron, tá? O Kiron é um LMS. O que é um LMS? O Kiron ele é um treinador de inteligência artificial, tá? E aqui o Kiron ele está entrando no pós-venda, mas ele poderia entrar em qualquer outra etapa aqui, na verdade, tá? O Kiron ele é uma ferramenta de treinamento que vai atuar com a sua equipe e pode ser também, dependendo do tipo de negócio que você tenha, pode ser que ele atue inclusive com os seus clientes, tá? Então o Kiron, como é que ele funciona? Basicamente ele vai ter módulos e ele vai ensinar ali os conceitos de forma rápida, colocando conceito, depois ele traz alguma atividade como um quiz ou algo nesse sentido, e por último, ele vai de fato fazer uma simulação para que aquele membro da sua equipe possa treinar, né? Então, no caso de vendas aqui especificamente,
Você poderia usar o Kiron para treinar técnicas de venda, você poderia usar o Kiron para treinar aspectos do seu produto, né? Então, pensa, por exemplo, numa construtora que tem ali uma série de lançamentos. Então, todo mês tem uma série de imóveis que eles vão lançar, que eles vão vender, e eles precisam que o time de corretores deles estejam sempre atualizados com relação a esses produtos. Então, eles poderiam ter aqui módulos específicos para cada um desses imóveis e fazer a apresentação desse conceito para o time e depois testar os conhecimentos do time com relação àquilo, seja com uma simulação de uma conversa com o cliente, seja com perguntas e respostas específicas sobre aquele produto, tá? Então, tem inúmeras formas de você trabalhar aqui treinamento contínuo, até porque a maior parte das tarefas aqui do Kiron são tarefas de 15 a 20 minutos, então são tarefas que você pode pedir para o seu time fazer diariamente. E para além disso, do ponto de vista de gestor, você consegue também acompanhar como está o processo da sua equipe, como que eles estão desenvolvendo em termos de pontuação, se eles estão fazendo, se não estão fazendo, enfim. E aí você consegue trabalhar metas de desenvolvimento com o seu time, seja desenvolvimento sobre o produto ou sobre conceitos de vendas, tá? Afinal, eu gosto de fazer analogia sempre com os atletas de alta performance, né? Então, quando você pega um atleta de alta performance de qualquer categoria, né, de qualquer esporte que seja, o que eles têm em comum? Todos eles treinam muito, né? Então, não é só chegar no campeonato, né? Não é só chegar na frente do cliente e falar, precisa treinar muito. Então, aqui é uma forma de você conseguir manter o teu time sempre afiado, com treinamento em dia, para na hora do jogo fazer com que o jogo seja um sucesso. Fechado? Então, com isso, nós finalizamos aqui a apresentação das nossas ferramentas e como que elas se encaixam em cada uma das fases do processo, e nos próximos encontros vocês vão ver ainda mais possibilidades de utilização de inteligência artificial e de como gerar resultado no seu negócio, no seu dia a dia, de forma excelente. Fechado? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!